A essa altura do campeonato você já deve ter ouvido falar do bendito bug dos processadores, que virou bug dos processadores, mas curiosamente, se você puxar um pouco na memória, ele não começou como bug dos processadores, ele começou como bug do processador da Intel. Por que começou essa história como bug do processador e agora nós chegamos num ponto onde temos aí todos os processadores ARM, processadores para celular, para tablet, mobile e para outros dispositivos, além, claro, de CPUs AMD envolvidos nessa treta do bug. Na verdade, Meltdown e Spectre exploram uma característica que está presente em vários CPUs, não só nos CPUs Intel. Mas os CPUs Intel ganharam mais destaque porque, para que houvesse uma correção que é um problema físico e não um problema, uma correção de software, ou seja, é uma característica de projeto dos processadores da Intel que torna essa vulnerabilidade explorável. Diferente do Ryzen, por exemplo, que tem uma proteção de hardware, ou seja, a sua arquitetura tem uma característica diferente da arquitetura dos CPUs Intel que dificultam esse acesso. Enquanto o Spectre pode explorar a vulnerabilidade nos CPUs Intel, AMD e ARM. Algumas questões, alguns detalhes sobre toda essa polêmica que acabaram ficando um pouco em segundo plano, afinal todo mundo estava preocupado com a segurança e com o desempenho que poderia perder no seu CPU Intel, foi justamente a atitude das fabricantes em relação à revelação desses problemas com as arquiteturas dos CPUs atuais. Os especialistas que encontraram a vulnerabilidade, que exploraram a vulnerabilidade e a equipe que estava envolvida nisso deveria revelar isso numa semana, mas na verdade o problema acabou vazando uma semana antes do que era previsto. Com isso, foram feitos questionamentos por parte da imprensa e dos usuários às fabricantes. A AMD respondeu explicando sobre quais seriam as vulnerabilidades, como elas explorariam, os seus CPUs, enfim, quais seriam as medidas a serem tomadas e disse que estaria estudando e trabalhando junto às equipes para resolver o problema. A ARM foi uma das que mais detalhou os problemas, ela listou alguns processadores e as vulnerabilidades que o atingiam e também disse que estaria trabalhando para resolver, como ela resolveria isso, enfim, oferecendo várias alternativas e mostrando até alguns detalhes além daqueles que foram divulgados pelos pesquisadores ou que foram liberados aí pela mídia no decorrer da semana. A Intel, por sua vez, fez algo um pouco diferente. Ela lançou uma nota de imprensa carregada de, assessoria de imprensa, então não tinha nada muito técnico, não tinha nada que passasse muita segurança e que explicasse de fato por que os seus processadores de décadas no mercado estaria vulnerável, por que a fabricante não teria explorado nenhum tipo de opção ou não teria alterado alguma característica na arquitetura dos processadores ao decorrer dessas décadas que oferecesse uma maior segurança, já que fosse constatada a impossibilidade de resolver o problema porque não houve um movimento. E mais do que isso, a atitude da Intel foi de dizer que, veja bem, o problema não é só nosso, são problemas com várias fabricantes. O usuário comum, lógico, ficou preocupado em saber como que seria a sua navegação no Facebook, a sua navegação no YouTube, o seu joguinho santo de cada dia, como seria afetado o seu desempenho. E a verdade é que com os testes atuais que saíram com os primeiros patches, a penalização foi pequena, com o uso de CPU em games, principalmente em outros aplicativos domésticos. Porém, o grande problema é que hoje a Intel domina o mercado de servidores. Então nós temos aí milhares de servidores espalhados pelo mundo com CPUs Intel. A falha e a penalização, a correção que traz a penalização de desempenho, na verdade, é mais sentida quando o CPU está em alta carga ou em aplicativos que fazem um uso progressivo de kernel do recurso em si que é explorado pela falha. E isso acontece mais em servidores, onde os CPUs estão normalmente na sua carga máxima. Nós não estamos falando aqui de um processador. Imagine você um servidor gigante, como um servidor Google, um servidor da Amazon. Imagine agora esses CPUs com uma penalização de 5 a 30%. Pode parecer pouco para você, mas de repente, de um total de 100% dos meus servidores, eu tenho 30%, ainda que seja 5% menos dos meus CPUs funcionando. Não é exatamente o que você deseja quando você investe milhões, ainda mais sabendo que você tem uma vulnerabilidade sendo explorada nos seus servidores com dados de clientes, no caso você, que compra ou que guarda os seus dados lá, seus dados
pessoais por algum motivo, sendo explorado por uma falha de engenharia, ou seja, uma falha característica daquele processador que está sendo explorado agora. E você é quem paga pelo conserto, que é um patch, um remendo, uma correção que, bom, você não alterou a arquitetura do processador, você mudou algumas características, ou seja, é uma correção constante, sempre vai haver essa correção, podem haver ainda mais penalizações de desempenho e o problema vai continuar por lá. Outro ponto que levantou bastante questionamento foi a posição do diretor da Intel. Poucos dias antes de serem reveladas as informações sobre os problemas com os CPUs no geral e principalmente com a penalização de desempenho nos CPUs Intel, ele diminuiu os seus papéis, ou seja, a quantidade de ações. Para permanecer no cargo, ele deveria ter 250 mil papéis, enquanto que ele tinha 495 mil aproximadamente. Nos dias, meses, enfim, no período anterior à revelação disso, sabendo já a Intel do problema, pelo menos 6 meses antes, ele tomou uma decisão de simplesmente diminuir todos os seus papéis enquanto as ações ainda estavam em alta, e ele sabia que nos próximos dias ou nas próximas semanas seriam reveladas essas informações e os papéis desvalorizariam. Então ele vendeu as ações em alta, logo em seguida houve essa revelação e ele ficou lá com o mínimo que ele tinha, enquanto seus acionistas, que não tinham a previsão desse tipo de acontecimento, simplesmente viram seus papéis se desvalorizarem. O questionamento é válido, mas tem muita gente que diz, tudo bem, mas o cara perdeu num dia, no outro dia as ações já voltaram a subir, o que é verdade, as ações oscilaram, mas voltaram a subir. Porém, nessa oscilação de mercado é quando você vende os papéis num preço alto e depois, quando desvaloriza, você compra os mesmos papéis de volta por um preço muito mais baixo, tirando uma grande vantagem de uma informação privilegiada. Não é a primeira vez que surge esse assunto de um bug com CPUs Intel, principalmente envolvendo a questão da arquitetura ou a questão das características de engenharia. Nós tivemos aí há 10 anos atrás um problema muito parecido, que levanta sérias dúvidas e questionamentos sobre esse bug ser algo que surgiu agora, que somente agora ficamos sabendo, que somente agora começaram a questionar. Então a treta toda envolvendo o bug dos CPUs vai bem além de só essa penalização de desempenho que assustou tanta gente e que, na verdade, para usuários comuns tem uma penalização como em taxas de transferência, como nós já vimos em alguns testes, porém no uso mesmo do CPU em games, em aplicações do dia a dia da maioria dos consumidores não teve tanta alteração. A questão toda que ficou foi justamente essa insegurança passada no mercado com a atitude estranha que a Intel tomou, jogando a bola para os concorrentes, vendendo ações, tirando o corpo fora, jogando no colo a responsabilidade das outras, que sim, na verdade existe o bug, a AMD também é penalizada com isso, com a insegurança. Então nós temos CPUs que sofrem com a insegurança, ou seja, vai ser uma briga daqui para frente interminável para que se feche essas brechas enquanto os hackers tentam a explorar. Ela sempre vai estar lá e sempre vai ter alguém tentando cobrir o buraco enquanto alguém está tentando achar uma brecha para invadir. Então a treta dos CPUs parece que está apenas começando. Se você quiser mais informações técnicas e menos conspiratórias sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês alguns conteúdos que explicam melhor o bug e as correções e as soluções para que você também possa aplicar aí, manter o seu PC atualizado enquanto nós vamos remendando o problema que nós temos com os CPUs. Beleza, galera? Então é isso aí, espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, se você curtiu, deixa aí o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica ali no sininho para receber as notificações de novos vídeos e principalmente deixa aí seu comentário. Eu quero saber o que você achou de toda essa história, o que você achou dos acontecimentos estranhos que ocorreram, o que você acha dessa vulnerabilidade, você acha que ela vai continuar sendo explorada, existe uma correção possível? Deixe aí nos comentários para que nós possamos discutir um pouco mais sobre esse assunto e diga se vocês querem mais vídeos sobre isso. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Spectre.